minha companhia, recordo que tenho o Vítor Pinto e também o Mário Figueiredo. Muito boa tarde aos dois novamente. Vai ser, de reforço, uma tarde bastante animada, com muitos temas em destaque. Mas, Vítor Pinto, começamos já por este. Marco Silva oficializado, diz que é a primeira opção. Diz para se tentar convencer disso mesmo, ou a partir do momento em que de facto José Mourinho partiu para o Real Madrid, estava em negociações com Florentino Pérez, deixou de ser aí a primeira opção José Mourinho para Rui Costa e Marco Silva passou a ser então a prioridade? Madalena, tu sabes que isto no futebol é sempre complicado, há sempre muitas opções, muitas possibilidades. Não vou começar já com o consultório sentimental, mas tu sabes perfeitamente que há sempre muitas opções, mas as pessoas comprometem-se com o clube, neste caso, não estou a referir a relações pessoais, diretamente, com o qual acham que vão ser mais felizes, vão ter mais sucesso, vão encaixar melhor. Mas deixa-me antes mais mandar um abraço ao Mário Ferreira, todos estão connosco neste mercado now, e dizer desde já que o amor se paga, já que estamos em consultório sentimental. O Marco Silva também não tinha o Benfica como primeira hipótese. O Mário Figueiredo está farto de saber da história e o Mário vai começar cada vez mais a contar o que sabe, porque o Mário gosta muito de gerir, escrever primeiro no Correio da Manhã, mas de vez em quando tens que deixar passar aqui umas coisas. E o Marco Silva, quem dera ao Marco Silva, Madalena, sem desrespeito nenhum pelo Benfica, e atenção que esta tarde, Madalena, querias saber se tínhamos alguma novela, vamos usar a inteligência artificial para perceber qual foi a maior omissão da longa conferência do Presidente do Benfica, Rui Costa. Vamos ver se o Mário Figueiredo adivinha antes de lá chegarmos. Uma grande figura que esteve ausente da conferência. O seu nome não foi referido uma única vez quando foi uma peça central neste processo, e não foi por acaso. Mas vamos antes à questão do treinador. O Marco Silva não tinha o Benfica como primeira opção. Ele queria ir para o Tottenham em março. O Fulham é que lhe impediu a saída. E o Marco também já estava farto do Fulham nesta perspectiva. Porque é uma lógica de gestão diferente, é uma lógica de gestão de um grande grupo financeiro, tem interesses no futebol profissional, no futebol americano, não o futebol da MLS, mas pelo Jacksonville Jaguars, tem uma forma de gerir as coisas diferente e nem fizeram tanto investimento nos últimos anos como não o deixaram sair para o Tottenham. Depois ele esteve na tal lista curta do Chelsea, mas claramente o trabalho no Fulham já o colocou pela primeira vez nas hipóteses, também no Milan. Madalena, estavas a falar um bocadinho do Rubem Amorim, mas não era favorito ao Milan. No Chelsea esteve muito perto, mas Marco Silva sentiu que se renovasse pelo Fulham, o contrato por 4 anos enchia-o de dinheiro, 30 milhões de euros limpos, por 4 épocas, teria provavelmente estabilidade, mas quando fossem lá bater à porta para o libertarem a meio da época, porque é essa a lógica de gestão empresarial de quem está à frente do Fulham e de vários clubes na Premier League, se calhar não o iam deixar sair. Ia ser complicado poder aproveitar oportunidades de subir de graus. E aqui está o Benfica. Aqui está a oportunidade que o Benfica proporciona, também com desafio, com risco, mas não há nenhuma inferiorização do Marco Silva pelo facto de ter havido esta devoção toda ao José Mourinho, e vou terminar também com algum picante para o Mário Figueiredo poder fazer magia, por esta paixão assolapada, Madalena, era por José Mourinho. Nós ouvimos nos últimos dias coisas como grande desilusão da época anterior, época muito negativa, o momento do Benfica tornava, até o Marco Silva disse isso, o momento do Benfica tornava este o maior desafio da carreira. Imagina tu em Portugal, um treinador que fica associado a uma época muito negativa, que numa época que tenha sido uma desilusão, e numa época que cria um momento do Benfica que é tão arriscado, o que é que normalmente acontece a esse treinador? Renova com o maior contrato sempre do futebol português? Este é o poder hipnótico do José Mourinho, é o poder magnético do José Mourinho. Conseguiu não ser assobiado, não ver lenços, ficar em terceiro lugar, ainda ter a maior proposta de renovação da história do futebol português e, apesar disto tudo, virar as costas ao Benfica. É extraordinário. Os meus parabéns, de facto, José Mourinho a esse nível, tive esse debate nos últimos dias, e depois também falámos disso na redação. Podem questionar o que quiserem em relação a José Mourinho, se as propostas de jogo são atuais, se é um treinador todo vanguardista, se é um treinador todo com ideias complexas, como agora queremos ver no Mundial, mas nos mind games, na gestão de bastidores, na gestão estratégica de posicionamentos, está claramente na sua melhor forma. E neste caso, malabarou o Benfica, porque José Mourinho, como é evidente, geriu toda esta situação em função dos seus timings,
E aqui está o desafio do Real Madrid, onde esperemos que tenha muito sucesso, onde vai ter um verdadeiro Titanic pela frente, que vai ter que andar a fazer slalom perante os icebergs, mas isso são outras questões, Madalena. Para aqui o que interessa foi esta situação fantástica de Mourinho não ter desiludido Rui Costa, mas ao mesmo tempo a época foi muito negativa e foi uma enorme desilusão, e no meio disto tudo, eis que surge, numa tarde no Bueiro, às 17 horas, neste caso, perdão, às 17, foi às 17, a conferência é que foi às 18. Às 17 lá emerge Marco Silva como um símbolo de esperança, um bocadinho num tom sebastianista, mas claramente como uma referência de um treinador que vem depois de tudo isto que aconteceu de negativo, mas já lá vamos dizer alguns dos pontos em que mesmo no momento da saída José Mourinho conseguiu condicionar aquilo que o seu sucessor teve que dizer ontem na conferência, e vamos pormenorizar esses pontos. E sem dúvida de que a questão da Liga Europa acredito que seja um desses pontos. Ora, aqui está, muito bem, Madalena. Antes disso, deixa-me também perceber a opinião do Mário relativamente a ser uma opção Marco Silva, porque na conferência de imprensa que fez, Rui Costa, parece que deu mesmo a entender que Marco Silva não era a primeira opção de todo. A primeira opção era José Mourinho, não é? E entretanto surgiram rumores sobre Ruben Amorim e outros treinadores, até mesmo italianos. Portanto, será que Marco Silva diz isto para se convencer de que é a opção? Boa tarde a todos, boa tarde ao Vítor. Aqui a questão é que parece-me a mim claro que Marco Silva não foi a primeira opção, ponto número 1. Não foi a segunda opção, ponto número 2. José Mourinho, renovação de contrato. Ruben Amorim, que sentiu a necessidade depois de fazer o tal comunicado para esclarecer. E depois Marco Silva. Terceira opção. Mas a verdade é que é ele a opção. E não há dúvida nenhuma, é ele que está no comando. Provavelmente, se Rui Costa quisesse ter sido mais simpático com Marco Silva, teria dito que quando ligou a Marco Silva era a primeira opção. Porque as outras duas já não eram, porque já teriam de certa forma recusado a continuidade. E portanto, eu acho que a terceira, o Correio da Manhã também meteu o Chesco Fábregas nisto, atenção. Não, então aí diz a quarta até. Porque a verdade é que o Rui Costa, aí nesse aspecto, nessa questão, pareceu-me honesto, pareceu-me sincero, pareceu-me realista quando diz que havia uma shortlist. Uma shortlist não é 2 nomes, não é um, tem que ser 3, 4, 5. E portanto, aliás, eu acho nem que desmentiu aí Ruben Amorim, ou seja, mas o comunicado que o empresário de Ruben Amorim fez também não foi a desmentir que houve contactos, simplesmente foi a desmentir que iria para o Clube da Luz, não é? Foi uma forma de que não era que não iria para o Clube da Luz, era que iria continuar a sua carreira no plano internacional. O que impossibilitaria certamente a vinda para o Benfica. A mim parece-me claro que aí Rui Costa não podia camuflar isto, tinha que ser sincero, tinha que ser honesto, e acho que foi. Acho que estes fantasmas, José Mourinho, Ruben Amorim, só vão funcionar se os resultados não forem positivos. A partir dos momentos em que os resultados de Marco Silva começarem a ser positivos, estes fantasmas vão se dissipando e acabam por desaparecer. Se os resultados não forem positivos, vão começando a ganhar forma. Vai-se lembrar, vai-se pensar que não foi a primeira opção, vai começar a crítica. Se bem que eu acho que nesta altura, nesta temporada, Marco Silva terá mais condescendência por parte dos adeptos do que terá Rui Costa. Rui Costa, a contestação primeiro vai começar a Rui Costa e só depois chegará a Marco Silva. Quero eu acreditar que será mais ou menos assim. Porquê? Porque Marco Silva reúne o consenso dos adeptos do Benfica. Percebemos, sempre que houve uma mudança de treinador, desde de Roger Schmidt para Lage e de Mourinho, o nome de Marco Silva apareceu sempre. E teve uma receptividade. Foi aparecendo sempre. E teve aquela receptividade, que parece-me até grande, por parte dos adeptos. Os adeptos perceberam que Marco Silva encaixava no projeto e que deixou aquela aura. Uma coisa estranha, porque Marco Silva, como treinador de Estoril, tirou um título ao Benfica e depois ganhou uma Taça de Portugal até ao serviço do rival Sporting. Mas isto não quer dizer nada, e o futebol é isto mesmo. São pessoas de futebol, é competência, vai-se privilegiar a competência. E, portanto, surge aqui a oportunidade. Portanto, eu acho que quando Rui Costa fala na primeira opção, segunda opção, Marco Silva, primeira opção, segunda opção, terceira opção, é preciso perceber, e eu acho que os benfiquistas têm que perceber que é a opção. E, portanto, é este. Não há mais nenhum. É este. Este foi o primeiro a aceitar, é a primeira opção. Foi o primeiro que disse que sim. E, portanto, acho que sim. Acho que Marco Silva vai ter aqui muito trabalho pela frente, vai ter que carregar, parte com algum atraso,
penso eu, em relação ao Porto e em relação ao Sporting. Sporting, o Porto avassalador, Sporting um projeto de continuidade, Benfica um projeto, mais uma vez, a sofrer aqui uma revolução ou algum entrave. Uma coisa é certa, e eu acho que o Vítor já vai falar nisso a seguir, é que não foi só a Liga Europa, foi também aquele pescar de olho aos reforços e ao facto de não haver receita da Champions, mas haver receita para reforços. Então já vamos a isso, mas Vítor, estas palavras de Marco Silva são ditas para, no fundo, porque têm de ser ditas ou é para se convencer, lá está, de que foi a primeira opção? É caso para dizer aceita que dói menos? Muito bem, Madalena. Não, eu acho que é mesmo, como é que é? Exorcizar imediatamente o fantasma logo à entrada. Se o Marco Silva desse a mínima ideia, nota isto, desse a mínima ideia de que estava complexado pelo fenómeno José Mourinho, já entrava muito mal no Benfica. A missão não é fácil. Eu ontem tive um debate muito interessante, mas depois no ligador, mas depois com a chegada da seleção acabei por não poder explanar. Mas vou já direito ao assunto. Porque sentiu-se muito José Mourinho ontem na conferência de Marco Silva. Mas alguma vez, Madalena, o Marco Silva se assumir como candidato a ganhar a Liga Europa, se não houvesse o dardo envenenado do José Mourinho a dizer que o Benfica tinha que ser candidato e que os clubes portugueses tinham que ser candidatos. Tu lembras-te o que é que disseram do André Vilas-Boas, depois de ter sido presidente, quando começou a época, a dizer que o Futebol Clube do Porto era favorito ou candidato a ganhar a Liga Europa? Foi metralhado todos os dias. Era aqui todos os dias a metralharem. Porque é que o André disse isto? É um erro, vai criar pressão sobre a equipa, vai condicionar a equipa. O Marco Silva falou ontem, eu ainda não ouvi uma voz a dizer, o Marco Silva que caiu na armadilha. O José Mourinho pôs lá a casquinha de banana e o Marco Silva caiu. Agora tem a pressão em cima. E tem pressão desde o dia 23, porque o Benfica tem que fazer 6 jogos para entrar na fase de ligas. E agora te dizes assim, depois do José Mourinho ter elevado a fasquia, como é que o Marco Silva entra para colocar o Benfica a ganhar e num aspecto tão importante como a vertente concorrencial nas provas europeias e a dizer que não era candidato? Mas é uma armadilha. Alguma ou não, vez alguém fez opinião, isso no Benfica? Diz? É uma armadilha ou não, na tua opinião? Caiu! E caiu? A questão é esta. O José Mourinho, e eu podia dizer-te desta maneira, se quisesse ser mauzinho, se fosse um estilo a Mário Figueiredo, eu dizia, caiu como um patinho. Que é o estilo do Mário, já se está ali a rir, já roubei esta ao Mário. Mas vou-te dizer isto. Isto é a maneira inteligentíssima como o José Mourinho sai, mas o José Mourinho também fica. Então vou-te dizer mais coisas. Por exemplo, o Marco Silva, que não parte um prato, embora em Inglaterra já tenha, de vez em quando, já lhe saltou a mostarda ao nariz em relação à arbitragem, teve que já vir dizer, imagina tu, o Marco Silva, que é o contrário desse perfil, já teve que me dizer, calma que eu sou Marco Silva, não sou Manso Silva. Eu não sou Manso Silva. Portanto, se vocês martelarem o Benfica como fizeram na última época, eu também vou falar. O Marco Silva logo de entrada. Isto é porquê? Pelo registro, é para José Mourinho que está deixou... com o Rui Costa ou é uma continuidade do registro de José Mourinho? Por todo o registro que o Benfica teve da última época, que atribuiu à Liga Rola e ao prejuízo da arbitragem o insucesso da época. Outra que esta é que o Mário vai adorar. Seixal Luz. Seixal fantástico, Luz um problema. Seixal trabalho, Luz... Uma das perguntas... Vamos ver. E eu não alinho, depois falaremos mais à frente das críticas aos nossos colegas jornalistas na conferência, como se os jornalistas, antes de começar a conferência, os 20 ou 30 que lá estão, se pusessem todos numa rodinha a combinar as perguntas que vão fazer. Claro. Aquilo é tudo no momento. Aquilo é tudo no momento, meus amigos. E não é segmentado por temas. Mas pronto, adiante. Vamos passar à frente. Seixal e Luz. O que é que o Rui Costa faz em reação à bomba, não sei se atómica, mas pelo menos de grande potencial explosivo, deixado por José Mourinho? Fotografias a 3. Mário Jorge Branco puxado para o núcleo decisório. Não é um dirigente eleito. Não teve essa presença, esse protagonismo, essa visibilidade durante toda a época passada. Portanto, um sinal para dentro e para fora do Benfica. Também passa um bocadinho ao lado, também falámos sobre isso, mas não associámos para mim ao que é essencial, que foi ter sido questionada a capacidade de trabalho de Seixal em confronto com a Luz. Solução de Rui Costa para já,
claramente dar mais poder, a partir do momento que dá visibilidade. Madalena, vamos ser objetivos, quem está em casa pense connosco. A partir do momento que está no palco a tirar fotografias, é porque vai ter mais responsabilidade. Se tem mais responsabilidade, tem mais protagonismo. Tem mais intervenção, tem mais poder. É assim que se chama no futebol. Portanto, vamos ter Mário Jorge Branco com mais protagonismo no Benfica. Veremos o que é que que sinal vai mandar para dentro da estrutura. Para algumas pessoas que apareceram depois nas imagens, fora do Seixal e até lá dentro no fim, que são dadas como pessoas que interferem regularmente no futebol. Que era isso que o José Mourinho se referia. Portanto, o José Mourinho continua presente. Não pensem que o José Mourinho foi para Madrid e agora é uma folha em branco no Seixal e na Luz. O José Mourinho vai continuar presente. Porque muitas das coisas que ele foi dizendo vão nos permitir estabelecer uma vara de medir para o que vem a seguir. E já começámos a ver que mesmo a primeira intervenção de Marco Silva está muito associada a José Mourinho. Madalena, explica-me uma coisa que isto também passou por entre as gotas da chuva olimpicamente. Eu vou usar um termo que se usa em Lisboa que eu acho piada. Mas lembra ao Careca, desculpa lá, que o novo treinador do Benfica chegue a uma conferência de imprensa onde é a principal figura e vai abrir um novo ciclo, e qual é o único clube com o qual ele faz uma comparação? Coloca o Benfica em comparação com o clube. Lembras-te, Madalena? Eu lembro-me bem. É mas aqui nosso Vítor, vizinho, não é, Vítor? Vítor, mas ele vai buscar o Real Madrid. Se o Mário Figueiredo... Mário, espera aí. Se o Mário Figueiredo estivesse... sem lhe ter sido perguntado nada. Mas é que é isso? Ele se o Mário Figueiredo estiver... Olha. Para buscar o Mário aos adeptos do Benfica e para dar um recado. Olha, o Mário Figueiredo aqui ainda está a ganhar balanço para a época, porque estamos agora no Mundial e tal. Porque se já estivéssemos com a época a bombar, tínhamos aqui na capa do Correio da Manhã, assinado pelo Mário, a dizer Marco Silva a bater de frente com o legado de José Mourinho. A bater de frente, quando o Marco Silva diz, e vou dizer isto com muita seriedade, quando o Marco Silva diz que ninguém no Benfica se deve sentir menorizado em relação ao Real Madrid. Porque, dando como exemplo o facto do Benfica ter 93.081 sócios a votar da segunda volta das eleições, contra os 33.555 nas eleições que elegeram Florentino Pérez, ele não está a falar só para os sócios. E ele não está a falar só de instituições. E ele também está a dizer, a fazer ricochete, que quem vem trabalhar para o Benfica, embora não esteja no Real Madrid, não tem nenhum motivo para sentir menorizado por estar a treinar o Benfica. Isto não afeta absolutamente nada ao desejo que o José Mourinho tem a... Olha, espera aí, Madalena. Por isso é que eu disse, se já estivesse a época a bombar e o Mário Figueiredo já estivesse ali em ritmo acelerado, já estava a dizer Marco Silva bate de frente com José Mourinho. Marco Silva desafia o legado de José Mourinho. Marco Silva faz uma comparação com o Real Madrid, que foi o clube em relação ao qual o Benfica teve uma postura reverente, passiva, para dizer o mínimo, ao longo das últimas semanas. E o Marco Silva entra, aliás, o Mário, com a sua pena criativa e muito arguta, com as excelentes informações que tem, se calhar até dizer mais. É que se calhar o recado transcende até a área técnica. Portanto, se calhar serve de lição. Eu ia usar um termo que se usa no Norte, Madalena, mas estamos aqui à tarde e estão crianças a ver, porque senão apetecia-me dizer uma coisa. Mas, não digas, Vítor, é melhor não. Não, apetecia-me mesmo. Sabes, porque 15 milhões de euros, os 15 milhões de euros entrariam na mesma. Porque o Rui Costa revelou-nos, para nossa grande surpresa, que se fosse outro clube a pagar, fosse em que altura fosse, eram sempre 15 milhões. Como tal, isto também é difícil passar em escrutínio, porque quem vai a uma conferência de imprensa não está em debate com o conferenciado. Infelizmente, nos meus bons velhos tempos, já tive umas situações de debate aceso e de acabar com conferências de imprensa, como do José Mourinho, professor José Mourinho, grande abraço. Ele disse que se voltasse a fazer a pergunta, acabava com a conferência. Eu fiz imediatamente a pergunta outra vez e acabou a conferência. Pronto, mas neste caso, nós não estamos em debate com as pessoas. Não podemos contrariar, entrar em debate. Podemos fazer perguntas. Porque, caso contrário, muitas das omissões, da forma inteligente como o Rui Costa geriu as coisas, no discurso, eram facilmente desmontadas. E uma delas foi termos ficado a saber que o Benfica não tinha nenhum motivo para se ter acovardado durante aquele período todo da tal cláusula de exceção, porque, disse o Rui Costa, a saída para outro clube eram sempre 15 milhões de euros. Portanto, se eram sempre 15 milhões de euros, o problema podia ter sido resolvido muito antes. E depois a grande questão que o Mário Figueiredo vai explorar nos próximos dias, vai falar com o António Pereira e vão de certeza descobrir, que é o momento em que o Rui Costa despediu o José Mourinho.
O momento em que Rui Costa decidiu, não, nem que Florentino Pérez perca as eleições, não há condições para o José Mourinho voltar. E a quem é que disse isso? Em que condições que disse isso? E como é que o José Mourinho recebeu essa decisão do Benfica? E não vou dizer mais por agora.